Quero falar agora sobre o Corinthians. Memphis Depay vive seu maior jejum de gols com a camisa corintiana desde que foi contratado. São 7 partidas sem balançar as redes. O último gol marcado em 12 de março na vitória por 2-0 contra o Mirassol. É importante contar que desses 7 jogos, 3 deles em competições sul-americanas, onde o Memphis Depay de fato não vai bem. O Memphis já jogou 7 partidas por Libertadores e Sul-Americana e não marcou gols. Nesse novo jejum de 7 partidas sem gols, 3 delas foram em competições internacionais, 2 partidas contra o Barcelona de Guayaquil e agora o jogo de ida contra o Huracan, derrota por 2-1 em plena Neoquímica Arena. Só para completar sobre o Corinthians e também sobre o Memphis, se a bola não tem entrado como goleador, o Memphis é o maior garçom do futebol brasileiro. Em 2025 são 7 assistências desde o início da temporada e ele ganha. Toda vez que ele se coloca para jogar, é pelo menos relacionado, e toda vez que ele marca gol ou dá assistência, o pacote de gols e assistências, ele ganha a cada 5 participações a partir de 15. 15 gols ou assistências, tem um bônus de 1,5 milhão. Chega a 20 gols ou assistência, ganha mais 1,5 milhão. Pode chegar a 25 e depois a 30 gols ou assistência. Para fechar, em relação ao Corinthians, contar que a torcida do Timão reservou todos os ingressos para o jogo contra o Vasco, marcado para esse sábado na Neoquímica Arena. Será a 31ª partida como mandante, com mais de 40 mil pessoas. O Ramon Dias é fraco? Para mim é fraco. O Ramon Dias não tinha que ser mandado embora? Para mim tinha que ser mandado embora. Mesmo campeão. É isso mesmo que você está ouvindo. Vamos falar do Ramon, tá? Por quê? Eu recebi mensagem de jogador que cornetou o Ramon Dias, tá? Jogador que falou para mim, não importa quem é, jogador que falou para mim que o time tava uma bagunça ontem. E aquela frase que eu usei no pós-jogo, eu resolvi revelar hoje. Foi uma frase de lá de dentro do Corinthians, lá do elenco. Que o atleta me disse, o jogo pedia um meia e ele não pôs o meia, que era o Coronado. Entendeu? E eu aqui já estou diante de Deus dizendo isso, vocês sabem o temor que eu tenho a Deus, que não foi o Coronado que me falou isso, tá? Que senão, o Samir Coronado tá bravinho e falou isso para ele. Já estou dizendo que não foi. Já estou dizendo que não foi, diante de Deus aqui, já estou dizendo que não foi. Tá? Mas o seu Ramon Dias foi cornetado por um atleta que me contou isso e falou que os outros jogadores concordam, que muitos jogadores concordam com ele. Entendeu? Então, assim, o Ramon Dias, ele não é unanimidade no Corinthians. Então, olha só, gente. Tem jogador no elenco que não gosta do Ramon, mas o Ramon, ele é fechado com os líderes do elenco. Entendeu? Então, o Ramon tem o apoio do Fabinho Soldado, que não é... A questão do Fabinho, talvez, é que ele é um cara muito técnico, né? Muito pragmático. Ele é um cara muito técnico, muito assim, né, o Fabinho. A questão do Fabinho Soldado, não dá para você chegar e falar assim, pô, o Fabinho não entende de futebol porque ele quer manter o Ramon. Não seria injusto, porque o Fabinho foi um baita volante, né? Foi um bom volante, né? Baita volante foi o Vampeta, né? Por exemplo. Ele foi um bom volante, foi muito bom, aliás. E tem sido um bom dirigente. Ele não tem sido maravilhoso, mas também não é ruim. Tá? Então vamos tudo sempre encontrar equilíbrio, porque tudo que a gente vai falar hoje na televisão, no vídeo, no Brasil, tudo parece que tem que ser radical. Ou não presta, né? É um demônio ou é Deus. Não é assim, meu amigo. Deus só existe, né? Então enfim, não tem isso, sabe? Às vezes é meio termo, às vezes é mais ou menos. Às vezes não é bom nem ruim, às vezes é mais ou menos. Estou falando do Fabinho, falando no contexto geral de tudo. Entendeu? Então, o Ramon Dias tem o apoio do Fabinho. Hoje tem o apoio do Augusto, porque deu um título que o Augusto precisava muito. O Corinthians precisava, né? Mas digo na relação para mandar embora, ele deu um alívio né? Deu um alívio aí pro Augusto. E ele tem os líderes do elenco com ele. Quem são esses jogadores? Fechado com ele. Com ele. Vamos lá. Romero,
Carrídio, Martínez, tá? Ranieri, o André Ramalho, eu não sei, virou reserva, né? Sabe como funcionam as coisas. Mateuzinho, Hugo, esses estão com ele. Os que eu não citei não são puxa-saco dele, não. E os que eu citei também não é que são puxa-saco, é que tem uma amizade, tem um respeito. Entendeu? Então, velho, é uma coisa que a gente tem que falar, né? É uma coisa que a gente tem que falar, tá? O seu Ramon Dias, e o seu Emiliano, tem parte do grupo que não gosta dele. Tem parte do grupo que não gosta deles. E outra parte que é fechada com eles. Então, hoje, ouso dizer, discernindo os fatos, que o Ramon Dias não está balançando no Corinthians. Não está balançando para cair. Entendeu? Não tá, então esquece. Se perder para o Vasco, não vai cair. Se perder para o Vasco na Colômbia, cara, no Corinthians meu amigo, é igual a Bíblia diz, né? Basta cada dia o seu mal. Não dá pra gente ficar cravando, né? Tem que esperar jogo a jogo. Mas, por exemplo, perdeu para o Vasco, acho muito difícil o Ramon Dias ser demitido. Entendeu? Apesar da insatisfação que há em relação aos jogadores. Mas tem outra coisa também, viu? Tem outra coisa, tá? O Ramon Dias é fraco? Para mim é fraco. O Ramon Dias não tinha que ser mandado embora? Para mim tinha que ser mandado embora. Mesmo campeão. É isso mesmo que você está ouvindo. Agora, tem alguns jogadores também que não ajudam, né? Pô, pelo amor de Deus, né, velho? Por exemplo, o Yuri Alberto, que é o autor do gol do título. Ele fez o gol no Allianz Parque. Eu não sei o que acontece com esse rapaz. A melhor música que existe é Yuri Alberto, quem é você? Eu não consigo te compreender. É capaz de fazer um golaço e tropeçar no próprio cadarço. É incrível. É incrível isso. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um cortezinho do vídeo jornalista esportivo Jorge Nicola e também do vídeo de Samir Carvalho, outro jornalista esportivo muito conceituado na crônica esportiva. Então os dois trouxeram as últimas informações do Corinthians. A partir desse momento eu vou reagir, repercutir a todas essas informações. Vamos falar um pouquinho ainda do fracasso do Corinthians e do técnico Ramon Dias contra o Huracan, uma competição internacional que o Corinthians, infelizmente, acabou perdendo na Neoquímica Arena, lotada. O Huracan nunca havia ganhado de time nenhum no Brasil e o Corinthians, infelizmente, deu esse gostinho para o Huracan. O Corinthians acabou não jogando nada, um time perdido em campo, um time completamente mal escalado pelo técnico Ramon Dias. Não entendi, me parece que Ramon Dias e seu filho Emiliano Dias não gostam do futebol de Igor Coronado, porque um jogo que Rodrigo Garro não estava jogando, e aí o substituto natural é Igor Coronado, está recuperado da sua lesão, e o Ramon Dias não colocar o jogador em campo, colocar Romero fazendo essa função, sinceramente, não entendi nada. E quando estava quase terminar o jogo, o Ramon Dias colocou Igor Coronado faltando 8 minutos. Cara, não dá para você entender o que o Ramon Dias e Emiliano pensam. Colocar Romero para fazer uma função que não é dele. Romero é somente um atacante. Não adianta colocar Romero para fazer uma função de meia, que ele não sabe abastecer o ataque com a bola. Pode ter certeza, não sabe. Um fracasso. Corinthians nas competições internacionais com Ramon Dias é um verdadeiro fracasso. Aconteceu com Ramon Dias já treinando o Corinthians ano passado, sendo eliminado pelo Racing na Sul-Americana. Aconteceu do Corinthians com Ramon Dias ser eliminado na pré-Libertadores no início do ano, né? E agora o Corinthians estreou na Sul-Americana, um fiasco, não jogou nada. Depay, ele precisa jogar um pouco mais. O Depay tá aí 7 jogos sem balançar a rede. Um cara que ganha quase 4 milhões de salário. A premiação do Paulistão,
4.700.000 é dele livre de imposto. Então precisa de jogar mais, precisa de entregar mais. Memphis Depay, eu entendo que ele foi muito importante na recuperação do Corinthians ano passado, inclusive levando o Timão para uma pré-Libertadores que infelizmente o Corinthians não soube aproveitar e foi eliminado de forma precoce. Também foi fundamental na conquista do Paulistão contra o Palmeiras, mas nas competições internacionais o Memphis Depay está deixando a desejar e muito. Não pode. Um jogador que a Bíblia tem uma passagem muito importante. Quanto mais é dado, é cobrado. Ou seja, se o Memphis Depay ganha toda essa fortuna, se o Corinthians tem uma folha salarial de 25 milhões por mês, a gente tem que cobrar de quem? Tem que cobrar dos jogadores. E o Memphis é o que mais ganha, não apenas no Corinthians, é um dos que mais ganha no Brasil ao lado do Neymar. Então a gente precisa de cobrar. O Memphis, infelizmente, está vivendo um jejum de gols e está entregando pouco. Tendo em vista que a cada 15 gols, participações ou os gols marcados, Memphis recebe 1,5 milhão. A cada 20 participações ou gol marcado, o Memphis recebe mais 1,5 milhão. A cada 25 participações ou gols marcados, o Memphis recebe mais 1,5 milhão. A cada 30 gols marcados ou participações, ele recebe mais 1,5 milhão. Assim sucessivamente, voltando nos 15 primeiros gols de novo. Então ele tem um contrato de produtividade. Quanto mais gols ele marcar, mais ele vai ganhar. E o cara não está aproveitando essa oportunidade. Infelizmente, um cara que joga do meio campo para frente. Na verdade, o Memphis joga de atacante. Aí ele ajuda a fazer a função contra o jogo contra o Palmeiras, ele ajudou a fazer a função do Rodrigo Garro, porque o Rodrigo não estava jogando. E o meio campo do Palmeiras é muito qualificado, então o Memphis tinha que ajudar a marcação do meio campo. Mas só dele dar aquele toque para o Yuri Alberto, que custou mais 1,5 milhão, que ele tocou uma bola para o Yuri Alberto marcar um gol. Então o Corinthians precisa melhorar. Amanhã vai enfrentar o Vasco, todos os ingressos já foram vendidos, a Neoquímica estará pulsando. O Corinthians estreou no Brasileirão muito bem, porque empatou com o Bahia fora de casa com o time reserva. Amanhã precisa de ganhar, porque o Corinthians e o Vasco, ambos estão disputando objetivo diferente na competição. Então o Corinthians precisa amanhã entrar para ganhar, e Ramon Dias já disse o seguinte: vai com força máxima. Não vai poupar ninguém. Todos os jogadores que estiverem à disposição vai pro jogo. Quem certo que não vai pro jogo é o Rodrigo Garro, que está na Espanha fazendo um tratamento no joelho. Infelizmente o Rodrigo Garro está com uma lesão chamada tendinopatia patelar. E o Hugo Souza também não vai pro jogo porque está com uma lesão de grau 2 na coxa. Já Fabrício Angileri é dúvida momentos antes do jogo, que será aí avaliado se ele vai ou não pro jogo. O Fabrício Angileri chegou no Corinthians, havia 9 meses sem jogar, e por isso ele pegou uma sequência de jogos direto, acabou se lesionando, uma pequena lesão, que talvez ele vai entrar em campo amanhã, mas vai ser momento antes do jogo. Já semana que vem o Corinthians vai pegar o América de Cali. O América de Cali, que venceu o Racing do Uruguai, né? E se vencer o Corinthians semana que vem, o América de Cali chega a 6 pontos e o Corinthians vai ficar com 0. Ou seja, já tá assim muito difícil do Corinthians conseguir essa classificação na Sul-Americana. Infelizmente, mas é realidade. Ramon Dias é um cara que gosta de um prestígio muito grande no Corinthians. O Fabinho Soldado e Augusto Melo gostam do trabalho dele, mas infelizmente tem algum jogador dentro do Corinthians que está insatisfeito com o Ramon Dias, acha que Ramon Dias tem um jeito de trabalhar que não agrada devido, mexe muito o jogador de posição, né? Às vezes o jogador de uma tal posição você tira e coloca no outro sem treinar, que o cara entrega. Então tem alguns jogadores que não gostam, outros jogadores que gostam, e por isso ganhou o Paulistão aí, tá firme no Corinthians. Acredito eu que Ramon Dias agora
vai aí mais uns 3, 4 jogos aí, precisa ganhar. Se não ganhar, não tem essa. Não tem como ficar. Corinthians é muito grande e não pode aí passar tantos anos como passou dessa vez, quase 6 anos, sem conquistar um título sequer. Ganhou o Paulistão, mas é muito pouco diante de um Corinthians que tem uma folha salarial milionária, que tem quase 40 milhões de torcedor, um clube da grandeza da estrutura do Corinthians, não pode passar isso tanto tempo, que isso aí são trabalhos, né, que não foram bem feitos, ex-presidente que prestaram um desserviço ao Corinthians, mas a gente não pode ficar vivendo do passado, precisa de pensar da agora para frente. Ramon Dias, Fabinho Soldado, Augusto Melo, precisa se unir e fazer ainda algumas contratações pontuais no mercado para que o Corinthians se torne um pouco mais forte, né? Que tenha um bom time e também tenha um bom elenco para conquistar aí algo maior esse ano, que seja aí um título nacional ou um título internacional. E aí, fiel, vocês estão confiantes no Corinthians esse ano aí, que a gente pode alcançar, buscar mais um título esse ano? Qual que é a opinião de vocês? Use o espaço aqui no vídeo para você deixar seu comentário, deixar o seu like para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação. E deixe também a inscrição no vídeo para a gente continuar crescendo juntos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.